O coordenograma, gente, eu ploto ele, qual que é a sequência, né? Então, primeiro a gente vai fazer estudos elétricos básicos, né? Então, estudos básicos. O que são os estudos básicos? Curto-circuito, fluxo de potência e etc. Então, curto. Vou dar um exemplo de um só aqui. Na sequência, a gente determina faz a memória de cálculo da proteção. Na sequência, a gente determina os ajustes, então a gente faz a ordem de ajustes. A ordem de ajustes, gente, é o resumo dos ajustes da proteção. Então a gente faz a ordem de ajustes. De posse da ordem de ajustes daquele relé que a gente está aplicando, lembrando, gente, quando a gente faz o estudo, a gente vai calcular lá, a proteção 51 vai ter a corrente de tanto, a 50 vai ter a corrente de tanto. Só que uma coisa é o que eu calculei, outra coisa é o que o relé de proteção aceita. São duas coisas diferentes. Então eu pego a corrente que eu calculei, eu faço a compatibilização pro dispositivo, afinal isso aqui é um hardware. Isso tem limitações físicas, certo? E além de ser um hardware, ele não é analógico, ele é digital. Então os parâmetros não variam continuamente. Eu tenho que pegar um parâmetro que está dentro da faixa e da resolução do equipamento. Então peguei o valor calculado, compatibilizei para o meu equipamento, compatibilizei, aí esse valor compatibilizado que eu vou plotar no meu coordenograma de proteção. Beleza, então a ordem de ajuste, por fim, que vai gerar o coordenograma de proteção. Essa seria uma sequência resumida de um estudo, né, que a gente faria. E com relação às proteções, né, quais são as proteções que a gente vai ter? A gente vai ter no coordenograma as proteções de fase da concessionária, a gente vai ter as proteções de fase do cliente, a gente vai ter as proteções de neutro da concessionária, é uma curva amarela aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver, e a gente vai ter as proteções de neutro do cliente. Cadê? Aqui, ó. Proteções de neutro do cliente, que é essa curva verdinha que apareceu aqui. Quando eu for fazer a avaliação, a gente vai ver, primeiro a gente vai fazer a avaliação para as curvas de fase, fase com fase, e depois a avaliação das curvas de neutro. Beleza, Hilton? Em relação aos transformadores, normalmente a gente vai ter plotado no nosso coordenograma, relativo aos transformadores, o que a gente chama de corrente ANSI, que são esses 3 pontos. Aqui, gente, a corrente ANSI, né, é uma grandeza, né, que 100% das concessionárias vão utilizar, que a gente chama de ponto ANSI. O ponto ANSI é uma maneira da gente determinar, né, com qual corrente e tempo, vamos dizer assim, esse transformador danificaria. Tá? O ponto ANSI ele é uma visão um pouco limitada de proteção de transformadores, mas é a que é utilizada pelas concessionárias. Tá? Então, o ponto ANSI ele é uma ferramenta que vai definir a suportabilidade desse transformador para as correntes e por qual tempo. E o ponto ANSI ele é plotado para cada transformador. Então aqui, ó, nesse sistema protegido aqui, eu tenho 3 transformadores. Tem até a legenda aqui, ó. Eu tenho o transformador 1, que o ponto ANSI dele é de 573 amperes. Eu tenho o transformador 2, que é de 121 amperes. Eu tenho o transformador 3, que é de 477 amperes. Então quer dizer que se essa corrente permanecer circulando nesse ponto 25 aqui, nesse transformador, por mais que 2 segundos, quer dizer que esse transformador ele vai danificar, ele vai queimar, vai evoluir para um defeito irreversível no equipamento. Irreversível com aquele enrolamento. Pode ser que vai queimar ele, eu vou ter que enrolar esse transformador de novo, né? Da mesma maneira, a gente vai ter também as correntes NANSI, tá? Corrente NANSI também é uma abstração que fizeram para proteção, para dano de neutro do transformador, tá? Na verdade, é dividir por raiz de 3. Então, a corrente ANSI, né? A corrente NANSI, ela é igual a 0,58 vezes a corrente ANSI. Por quê? 0,58 é o quê? 1 sobre raiz de 3.
ela também é plotada no coordenograma. Basicamente, por que eu ploto? Para verificar se essa curva aqui, ó, marrom, que é a curva do cliente, está protegendo o transformador adequadamente. As concessionárias pedem que a corrente ANSI, né, quando eu estou avaliando coordenação, ela esteja acima da unidade instantânea do relé. O que é a unidade instantânea, gente? Ó, o relé de proteção ele tem essa curva aqui, ó, essa barriga aqui que chama-se de 51, essa é a proteção 51 do relé, que é a unidade de sobrecorrente temporizada. E essa daqui, essa retinha aqui, é a 50, que é a unidade de sobrecorrente instantânea. Então ela pede que o ponto ANSI, os 3 pontos ANSI dos transformadores, né, esteja acima dessa reta aqui, ó, que é instantânea. Nesse caso aqui, por exemplo, esses transformadores aqui, ó, estariam protegidos, porque ele está acima, tá vendo? Ele está acima. Porém, esse transformador aqui, ponto 25, não estaria protegido. O que a gente faria para proteger esse transformador, então? Ah, vou mexer no ajuste, não vou mexer no ajuste, vou colocar outra proteção. A gente vai entender isso melhor, tá?